Bem-vindos ao canal Quem Sabe, bem-vindos a novamente um bate-papo, nosso bate-papo de sextas-feiras, aquele bate-papo perfeito, especial, ideal. Hoje eu tenho Paulo Millet, Paulo Bandeira, eles vão se apresentar. Nosso tema hoje vai ser bem interessante, eu acho que muita gente vai adorar, alguns vão voltar ao tempo, né? E outros vão começar a ficar curiosos sobre esse tema. A gente vai falar um pouquinho de Red Pill e Blue Pill. Você tomaria Red Pill ou a Red Pill, ou você tomaria a Blue Pill? Qual pílula você tomaria? Ao final do vídeo vamos descobrir qual das duas a gente vai tomar. Mas vamos lá. Paulo Millet, por favor, se apresente um pouquinho para a gente. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, Marcos. Um abraço, Paulo Bandeira, Xará. Nós estamos aqui, vamos discutir daqui a pouco. Esse tema é bem instigante, vai ser curioso, vai ser interessante. Bom, minha carreira aí, eu estou há 45 anos, comecei na área de TI, no certo, lá atrás, mergulhei em programas de qualidade total, depois enveredei pela área de educação à distância. Estou na área de educação à distância há 25 anos. O pessoal acha que a educação à distância foi inventada em março agora, né? E eu estou há 25 anos nessa área. Na realidade, antes da internet, eu já estava fazendo alguma coisa nessa direção. E aí, misturando sempre a área de TI com a área de gestão, com a área de educação. Isso aí dá um mix legal e dá para a gente enxergar o mundo com certas lentes que fazem a gente saber por onde anda, né? E tomar as decisões, todo dia a gente toma a decisão de que pílula que a gente vai tomar. Então, todo dia esse conhecimento ajuda a gente a perceber para onde a gente está pisando. A nossa conversa vai ser boa aqui, vamos trocar um monte de informações aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. Nada. Meu amigo Bandeira. Obrigado, Marcos. Foi um prazer, Paulo, de conhecer aqui agora ao vivo. A gente já se fala pelo LinkedIn, mas assim, face to face é a primeira oportunidade. O Marcos é velho de guerra, é grande amigo, grande parceiro, um cara sem nota 10, eu sou fã dele, acho um cara fantástico. Eu sou Paulo Bandeira de Mello, eu sou o CEO da Casa d'Arma Evolution, eu trabalho com gestão de produtividade, gestão de inovação e também com mentoria de negócio para pequenas empresas, para startups, tentando fazer uma grande fusão disso tudo e trabalhar sem fazer confusão, né? E conseguir levar um pouquinho de melhoria de negócio para as empresas, para as startups, gerando o máximo de oportunidade que a gente consegue realizar para as empresas. Mas, na verdade, tudo isso é só um bom motivo para eu ter condição de fazer o que eu gosto, que é esse assunto aqui. O que falta é uma boa taça de vinho na mesa, uma boa tulipa de chope para a gente ficar nessa divagação aqui a noite inteira desse assunto que para mim é fantástico. Eu sou totalmente apaixonado por esses temas assim mais transcendentais e mais fora da caixinha, e é isso que me anima e me inspira para tocar minha vida no dia a dia e conseguir ter uma vida boa, próspera e bem realizada. É isso, cara. Se pudesse definir, é um pouco por aí. Não, perfeito, senhores. Eu estava lendo uma coisa nessa semana sobre o astrônomo David Kipping, lá da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, que ele fez um estudo em 2003 sobre o trilema de Bostrom, o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, que existe 50% de chance de estarmos vivendo uma realidade simulada, né? Ou seja, estamos vivendo numa Matrix da vida. Tá? Se estão vendo, a minha realidade de vez em quando está meio bugada, mas eu tenho que descobrir qual foi o analista de sistemas que programou a minha realidade. Eu vou descobrir, vou bater nele. Por isso eu acho que eu vou tomar Red Pill no final para descobrir quem é o cara. Mas, em verdade, nós temos que pensar o seguinte. Estamos começando a viver numa matriz, ou seja, nós estamos começando a inventar nossa realidade. Por exemplo, nós temos um programa chamado Second Life. Não sei se vocês já conhecem. Não sei se o Millet chegou a ver esse programa Second Life. Ele existiu há muito tempo atrás. Né? Eu cheguei a ser um dos cidadãos de Second Life. Né? E hoje voltou em realidade virtual. Eu até me cadastrei de novo, entrei. Ele vai estar aparecendo aqui num cantinho aqui da tela, um pouquinho do Second Life, para poder ver o que é.
Mas a gente está sempre querendo fugir um pouco da nossa realidade. Né? No final das contas, né? Tirando um pouco de Blue Pill, Red Pill, a gente está querendo fugir um pouco da nossa realidade. Eu queria que vocês me passassem um pouquinho do que vocês veem nesse momento, nesse ponto, em relação a isso. Quem quer primeiro me ler, por favor? Beleza, fica à vontade. Você quer uma interpretação pé no chão ou cabeça nas estrelas? Somos amigos. Pode ir lá para Star Wars, pode ser Star Trek. Em 2013 estava começando o movimento dos MOOCs, né? Massive Open Online Courses. Um curso gratuito em todas as universidades. Aí eu entrei, como estou nessa área de educação à distância, entrei nos cursos da Universidade de Milão. Aí tinha um curso lá sobre buracos negros. E eu sou curioso a entrar, não entendo nada disso, entrei lá. Assisti a primeira aula. O cara dizia assim, olha só, tudo que você consegue perceber significa 5% do universo. 95% você não consegue perceber. Seus sentidos, você não percebe. Não, tá legal, registrei aquilo. Fui andar na praia tinha uma turma da Cabala distribuindo um livrinho lá. Eu peguei um livrinho da Cabala. Aí cursinho e tal, me inscrevi no curso Arepanema, fui lá, tentei, primeira aula, primeiro dia. Aí o mestre lá, o professor, diz, olha só, nossos sentidos só conseguem perceber 1%, 99% a gente não consegue. Está aqui escrito na Cabala, 2000 anos atrás. Então o mundo é assim, a gente tem... Que realidade a gente está falando? Essa que a gente consegue captar, isso dá 1%, 5%, ou é aquilo que está por aí, a gente não sabe muito bem o que é. Só a gente falar nossa realidade já é uma coisa meio absurda, quer dizer, o nossa não existe muito, o que cada um capta é que é a realidade, né? E a gente parece que está vendo a mesma coisa e nem sempre está, não precisa nenhum agente externo, não, só a nossa cabeça por dentro já faz a devida misturada. Então é isso aí, para introduzir a gente já pode nessa linha aí. Bandeira, você agora. Cara, eu vejo você falando assim, eu fico com uma tempestade cerebral aqui na minha cabeça, que é a quantidade de coisa que passa ao mesmo tempo na minha cabeça, que é uma novela que eu preciso puxar assim um fio da meada para construir uma narrativa que não tome muito tempo. Mas assim, eu só queria dizer assim, do ponto de vista de fazendo uma visão desse, eu não sei o nome desse cientista que falou isso, não consigo repetir o nome dele, mas eu penso o seguinte, cara, o ser humano não consegue criar nada, ele só consegue copiar a natureza. Então, no momento que um ser humano pensa uma coisa dessa, a gente tem que supor que é possível que isso já exista em alguma dimensão da natureza, da realidade, que o homem, no seu inconsciente, e aí eu entro um pouquinho pelo que você falou, Paulo, já consiga perceber. Porque, embora a ciência, a física, só consiga tratar de 5% de toda a energia e matéria que existe no universo, e dentro de tudo que a gente é capaz de observar, a mente humana só consegue reter cerca de 5% de todas as informações que a gente consegue perceber. Então, 5% de 5%. Existe um inconsciente na mente humana que captura essas questões e compartilha essas questões. E Jung já falou isso com muita clareza quando ele fala do inconsciente coletivo e dos arquétipos. E só para ficar de provocação, naquela live que você fez, naquele vídeo que você fez sobre os índios, né, sobre a revolta lá dos tamoios, que você falou lá do mito do dilúvio, né? Assim, o mito do dilúvio de per si é um mito que, apesar da gente conhecê-lo a partir tanto da Igreja Católica como eu acho que na Torá também tem, né? Porque os primeiros livros todos da Torá, principalmente os livros mosaicos, são todos pertencentes à Torá e ao próprio catolicismo, e eu acho que também ao Alcorão. Diversas religiões e seitas, mundo afora, têm o mesmo mito do dilúvio. Ou seja, será que isso remete a algum conhecimento, alguma informação que ficou no inconsciente da humanidade e que traduz isso em forma de mito, porque não tem isso de forma racionalidade?
racionalizada. Entendeu? Então a gente começa a imaginar que como diz o Shakespeare no seu Arauto, me esqueci o nome da peça, agora me deu um branco agora. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa boa filosofia, né? Eu acho que é por aí. Existem muitas coisas e a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. E parafraseando Shakespeare, hein, Milei, hein, parafraseando Shakespeare, a gente está falando um pouco de realidades alternativas, realidades virtuais, realidades totalmente fora, né, o mundo virtual que podemos estar vivendo ou até pensando que estamos vivendo, é o ser ou não ser, né? Eis a questão. Nós somos aquilo que pensamos ou pensamos que somos aquilo que querem que sejamos? Né? Isso aí eu acho que é bastante interessante. O paradoxo do ser ou não ser, né? É o que na realidade acontece. Isso no mundo empresarial, no mundo corporativo, isso acontece muito. Né? Você às vezes escolhe caminhos, escolhe estradas, você escolhe o seu mundo virtual dentro do seu mundo corporativo, que às vezes nem sempre é dentro da realidade da Matrix que você gostaria de estar. Mas, Milei, o que você acha agora dentro de uma nossa realidade, que a gente está pensando aqui, vamos transcender um pouco mais, né? Como você se sentiria se realmente você descobrisse hoje que você está vivendo uma realidade que não é uma realidade realmente real, é fictícia? Não sei, a gente tem que botar a imaginação para funcionar. Sim. Eu gosto de fazer essas especulações, né? Essas especulações, aliás, nossa conversa aqui foi gerada a partir de uma especulação lá, que eu escrevi lá. Porque aquilo já vinha provocando há algum tempo, né? Eu estou nessa área de tecnologia há mais de 40 anos, então essas mudanças todas que estão ocorrendo por aí, a gente está vivendo, né? O pessoal, está acelerado, está mudando, é normal mudar. Aí você vai tirar emprego? Não vai tirar emprego, vai mudar. As coisas mudam porque vão mudando, a cabeça das pessoas vai mudando. Então, aquela provocação que eu fiz foi: qual é a grande limitação que a gente tem no mundo todo? Né? A comunicação, a gente só consegue comunicar um a um. Se a gente não der uma devagada de telepatia, comunicação, transcendência, se não der uma devagada dessa, a gente fica muito limitado. Né? Aí, e se a internet existisse lá na época de Adão e Eva e antes disso? Aí a gente cria. Eu digo assim, quando a gente analisa processo, o Bandeira está nessa área, todo processo foi uma solução que alguém encontrou para algum tipo de problema. Né? Alguém, um ser humano, processos, né, que foram montados. Então, se a gente for voltando, dizendo, esses processos foram montados, que alguém copiou de alguém alguma coisa, foi fazendo, melhorando aqui. Então, aí essa provocação foi lá atrás. E se existisse a comunicação total lá desde... Aí a primeira coisa, nós falaríamos línguas diferentes? Provavelmente não, a língua só surgiu porque do lado de lá da montanha a turma falava river, que fala rio, né? Então foi mudando, não falava, se não fala língua diferente, será que a gente teria países? Será que teria moedas? Será que teria hino nacional? Será que teria briga, guerra? Então aí eu fui especulando nessa direção. Se todo mundo fala com todo mundo, a gente viu agora na pandemia, né? Nunca tivemos uma possibilidade de uma vacina em um ano. Então, por quê? Então, todo mundo se falando e correndo atrás dos maiores centros de pesquisa. Então, se a gente lá atrás, o nosso amigo Shakespeare, o Leonardo da Vinci, pudessem conversar uns com os outros, a gente teria botado a ciência 1000 anos mais à frente, mais rápido. Hoje, como é que nós estaríamos? Não sei. Estaríamos lá na frente, né? Aquela especulação que eu fiz, o Santos Dumont com os irmãos Wright trabalhando em conjunto para fazer uma nave estratosférica, porque o avião, o Leonardo da Vinci já tinha feito lá atrás. Então, quer dizer, a gente supõe, eu não gosto de me amarrar na ideia de a realidade me amarra. Não, a realidade que eu percebo, ela está aí para ajudar, para ser modificada e para ser ajustada. Eu não consigo imaginar assim, uma grande surpresa do tipo, não, essa Matrix não é exatamente essa, aqui é outro mundo. Porque cada mundo é um mundo paralelo, na cabeça de cada um. Se a gente for pegar a cabeça de cada um, são universos paralelos, completamente são universos paralelos. E cada um pensa de um jeito aí, e a gente vai tentando ajustar, de modo que o meu desejo de ser uma coisa boa pode bater com um monte, pode não bater com um monte também. Não, o bom para você é ruim para ele. Esse conceito de bom e ruim não é um conceito estratosférico, não é um conceito divino, é um conceito humano, né? Claramente é um conceito humano, é um julgamento. Né? Eu costumava, só para a gente fechar aqui, dar um exemplo assim. Olha só, pessoal, vamos avaliar aqui. O maior vulcão do mundo explodiu.
isso é bom ou é ruim? Aí todo mundo diz assim, pô, isso é ruim. Não, mas esse vulcão está lá em Júpiter. Ah, bom, então é mais ou menos. Não, mas a radiação dele melhorou a terra aqui, melhorou a agricultura. Ah, então é bom. Então, na realidade, você pega um fato, dependendo do tempo do ano, ele tem um julgamento diferente. Então, o mundo já é feito de realidades paralelas, nem precisa criar muitas, não. Isso aí. Não, você falou uma coisa muito interessante agora. A gente saindo um pouquinho de New, indo para uma DC Comics, né? Você vai falar o quê? Você vai falar do multiverso. Cada um tem seu universo, cada um tem seu multiverso, né? Eu tenho minhas ambições de vida, assim como o Paulo Millet tem as suas ambições de vida, o Bandeira tem suas ambições de vida. Cada um tem seu constrói. Algumas vezes essas ambições elas convergem, mas muitas vezes você anda de acordo com o teu sonho, com a tua necessidade, né? Então, quando você fala que cada um tem seu universo, cada um tem sua realidade, cada um tem sua Matrix, né? Cada um tem sua Matrix, e realmente cada um tem sua Matrix. Uns fogem do que nós consideramos hoje nossas Matrix virtuais, que são um capacete VR, um mundo virtual aí na internet, que às vezes você foge um pouco da realidade para que você possa, às vezes, suportar a realidade da sua realidade virtual, entre aspas, a sua realidade real, né? Ou a sua realidade aumentada, podemos assim dizer, né? É como se você pegasse a sua vida e colocasse ela num cartão e você apontasse o celular e, de repente, o teu mundo aflorasse, né? E a partir daí você conseguisse chegar a várias realidades diferentes e conseguisse pensar em vários pontos positivos e negativos. Vocês já imaginaram, vou botar uma coisa para vocês aqui, vocês já imaginaram se vocês pudessem pegar um livro ou pegar uma tela, né, como se fosse um editor de vídeo, pudesse analisar a vida de vocês de frente, ou seja, do início ao fim, ou do início até o ponto que vocês estão agora no momento, e vocês pudessem retirar pedaços da vida de vocês e pudessem fazer, por exemplo, uma edição da vida, o que vocês achariam? Bandeira, você primeiro. Assim, eu acho algumas coisas, cara. Assim, voltando lá na tua pergunta do ser ou não ser, eu queria fazer um pouquinho de poesia disso. Assim, o homem, para mim, é um ego vivendo uma experiência do ser, em busca de um profundo aperfeiçoamento, entendeu? Assim, então você pode pensar do ponto de vista do aperfeiçoamento individual, se você crê e acredita em reencarnação, de que existe um ser maior do que nós, que uma consciência que sobrevive ao corpo e que volta, ou você pode pensar isso do ponto de vista das sociedades, das civilizações. Então, voltando um pouquinho no que o Paulo tinha falado, sobre a gente lá atrás já ter um desenvolvimento tecnológico que levasse Da Vinci a conversar com outros cientistas, outros grandes pensadores. A questão é a seguinte, cara, eu não sou religioso não, mas eu sou muito espiritualista, e tem uma frase do Paulo de Tarso que eu acho perfeita. Ele fala o seguinte: em tudo dai graça. Se a gente já tivesse lá atrás esse nível de avanço tecnológico, provavelmente a nossa civilização não existiria mais, porque o nível de evolução do ser humano naquela época era muito bárbaro ainda, as guerras eram muito mais violentas e agressivas do que são hoje. Imagina aquele povo com aquela mentalidade, com a tecnologia que tem hoje. Você vê que no início do século XX, com a descoberta da física quântica e da teoria da relatividade, a primeira, e principalmente da física quântica, a primeira grande aplicação da teoria da relatividade foi a bomba atômica, que matou milhares de pessoas, eu não sei quantas pessoas matou. Assim, a gente está falando de 100 anos atrás, entendeu? Assim, hoje em dia a energia atômica salva mais vidas do que mata. Nunca mais se jogou uma bomba atômica, em compensação se criaram vários equipamentos de medicina nuclear que salvam vidas. Então, assim, o ser humano tem o avanço tecnológico e científico suficiente para o grau de evolução da sua capacidade de ser uma pessoa melhor. Entendeu? Assim, se nós não somos mais evoluídos tecnologicamente, é porque nós ainda não temos capacidade de usar essa tecnologia para o bem. Então, a gente tem aquilo que for necessário
para a gente usar. E, Marcos, eu acabei me perdendo na tua pergunta, porque eu fiquei com tanta coisa na cabeça. Se você puder repetir. Eu reparei no assunto. Sabe quando você fala que você dá a corda? Você dá a linha, quando vai ver, o cara já saiu do anzol. O que eu falei é o seguinte: você falou uma coisa agora perfeita. A pergunta, na realidade, se você pudesse pegar a sua vida e colocar numa linha de tempo e você pudesse editar partes dela. Pois é, então assim, eu ia fazer essa metáfora, assim, eu prefiro não fazer uma edição da minha vida na linha do tempo, mas assim, uma edição da própria evolução da civilização humana ao longo do tempo, e a gente vê que tudo é perfeito, porque a gente evolui cientificamente, e a evolução moral vem a reboque da evolução científica. Mas isso não pode deslocar muito, porque senão a gente destrói o planeta. Entendeu? A gente não tem ainda um nível de evolução significativo para que a gente tenha uma capacidade intelectual e tecnológica e científica maior do que a gente tem hoje. A gente vai fazer besteira. Vai ser criança brincando com arma de fogo. É assim que eu vejo o mundo. Beleza, já imaginou as legiões romanas? Clone? Pois é. Já imaginou o estrago que elas fariam? Olha, a minha visão é mais otimista nesse sentido, né? Porque o meu raciocínio foi, antes disso, gerar comunicação, né? Então, quando chegasse nesse ponto, não ia ter legião romana, porque não ia precisar guerrear, a lógica não ia precisar guerrear. As mensagens de Hermes Trismegisto, de Buda, de Jesus Cristo, teriam se espalhado muito mais, o mundo inteiro. Ia ser bilhões de seguidores ali na internet múltipla, né? Então, essas mensagens positivas, quando a gente analisa lá o nascimento de Buda, pega o nascimento de Jesus Cristo, pega uma parte de mitologia africana, tem histórias muito parecidas. Veio um ser e inoculou naquela mãe um ser e tal, e você pega as histórias assim, essas histórias parecem que saíram do mesmo balde, né? Então eu acho assim que o mundo seria melhor, não seria assim. Claro, se a gente pegar uma máquina do tempo daqui para lá, ia dar merda. Desculpa a expressão aí. Mas, Paulo, a lógica seria melhor. Mas assim, uma coisa que eu vejo assim que é muito contraintuitivo na nossa civilização hoje é imaginar que a gente possa viver sem a escrita, né? E quando você volta lá para os antigos, quando algum conhecimento ele precisava ser escrito, é porque ele já tinha decaído. Olha só como é que é diferente, entendeu? Assim, o conhecimento, a transmissão oral do conhecimento era o verdadeiro valor, porque aquilo só se perpetuava quando você introduzia aquilo, acreditava naquilo, e aquilo fazia parte do seu ser. Entendeu? Então, assim, eu vejo dessa forma. É completamente diferente. Então, o fato de você ter que escrever alguma coisa, você já está registrando porque aquilo já está decaindo e vai desaparecer. Entendeu? Porque se aquilo for forte o suficiente como valor e verdade da sociedade, aquilo vai permanecer. Então, assim, a gente olhar, o olhar que a gente tem hoje, para o que aconteceu há 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000 anos atrás, e aí eu poderia fazer outra live contigo, porque eu já vi que você conhece coisas que eu gosto muito. O Trismegisto é um deles. Eu não sei se você leu o Kybalion, que é um livro, para mim, fantástico. Está aqui do meu lado. É que mudou a minha vida. Vamos uma live aí pensando aí no assunto. É um livro fininho, cara, vale a pena ver que é um livro fantástico. Deixa comigo. Então, assim, eu vejo as coisas dessa forma, entendeu? Não estou de gozação, não. Esse livro é fantástico. Deixa comigo que eu vou ler também para poder conversar com você. Deixa comigo. Tá bom. Não, então eu vejo isso, cara. Eu sou muito espiritualista nesse ponto. E assim, eu acredito que a civilização vai melhorar porque é inexorável, mas não nessa linearidade que a gente imagina. Não, eu sou otimista. Eu acho que o mundo poderia realmente ser muito melhor dependendo de algumas coisas. Eu penso que, sei lá, quando você olha assim, quando o cientista fala, olha, no dia X teve um Big Bang que explodiu tudo e surgiu o universo. Aí pega um espiritualista e diz, olha, no dia X uma energia inteligente criou tudo. Eu acho que a segunda explicação é muito mais lógica do que a primeira. A primeira é um negócio que aconteceu do nada, a outra pelo menos tem uma lógica que criou aquilo ali. Eu vou nessa linha.
Mas a minha visão é mais otimista, assim, eu vejo assim, os últimos 200 anos, o mundo está muito melhor, muito, muito. Então, seja qualquer índice de saúde, de educação, de trabalho, tudo está melhor. Você pega qualquer indicador, analfabetismo, renda, escolaridade, saúde. As pessoas viviam 40 anos, agora vivem 80, daqui a pouco vão viver 120. Então, o mundo está mudando para melhor. A gente fica no meio da confusão aqui, vivendo essas realidades confusas, dizendo, mas teve uma matança ali na comunidade, teve tiroteio ali, e não olha o conjunto. O planeta, o conjunto está melhor. O conjunto está melhor. Eu acho que se a gente pegar só 2 atributos, né? Quais são os atributos assim que são inexoráveis nossos? Todos nós somos seres humanos, esse é um. E todos nós habitamos esse planeta, 2. Pronto, bastou esse 2. O resto foi invenção nossa, não tem diferença de país, de pessoas, de mundo. A gente tem que cuidar desse negócio aqui que a gente mora aqui, Então a gente tem que cuidar de todo mundo, porque todo mundo é do mesmo tipo, não tem altura, peso, cor diferente, a gente tem que estar aqui. Então eu acho que essa consciência está acontecendo, está melhorando. Quando você fala do conhecimento acumulado, eu diria que talvez daqui a pouco a gente não tenha mais escrita, a gente tem registros, né? A gente tem registros de informações. Quando eu digo nas aulas de EAD, eu digo, olha, o professor que vai ali para frente da turma falar de alguma coisa que já está escrita, está perdendo tempo. Ele tem que provocar, ele tem que fazer o papel de curador, ele tem que desafiar a turma, ele tem que fazer isso, porque o conhecimento está lá. Então, daqui a pouco tempo, o conhecimento vai estar lá, está lá em algum lugar. Então, a gente vai usar isso, vai saber a melhor maneira de usar, de ser criativo em cima daquilo, vai compartilhar conhecimento. Eu não vejo assim, um mundo muito estanque, não. Eu vejo um mundo em expansão e comunicação. Claro que tem que resolver um monte de problema por aí. Aí você diz morreram milhões de pessoas. Você pega lá na Guerra Romana e tal, morreu 10% da população do mundo. Aqui morre 1%. Então, tá ruim? Tá ruim, mas, melhorou pra caramba. Né? Mudamos bastante coisa, né? Podemos assim dizer. O mundo está interligado, né? E é o que muitas outras pessoas tentam fugir, mas tentam negar, né? É que o mundo é globalizado. Nosso mundo é uma bola que se comunica, né? Hoje você sabe o que aconteceu no Japão em segundos, né? A gente não vive só uma realidade, a gente vive várias realidades, porque a gente vive a realidade de vários povos, né? Na realidade, a gente vive o que todas as outras pessoas, o que todos os outros culturas nos mostram, né? Em verdade, se você parar para pensar, quando você fala, por exemplo, Paulo, agora o Bandeira agora vai entrar em colapso. Você fala da Ilíada de Homero, por exemplo, tá? O Mileno sabe disso, o Bandeira sabe. Meu filho de 13 anos leu a Ilíada. Eu fiz ele ler a Ilíada. Eu comprei para ele a Ilíada, ele leu a Ilíada de Homero. Tá? Então você vê toda aquela passagem, toda aquela história, que você vê o mundo onde que era conhecido na época e como ele conta aquela história toda aquela passagem. A própria lenda de Atlântida, será que aquilo ali não existiu realmente? Será que a Atlântida não foi uma realidade? Existe uma teoria que as civilizações elas vão até um certo ponto de tecnologia, depois elas acabam e reinicia o ciclo através de uma nova civilização que vai se formando, tá? A Atlântida pode ser que o mundo seja mais antigo do que a gente pensa, né? Quando a gente fala que a internet pode ter existido antes, ela pode ter existido antes. Ela pode ter existido na época de Atlântida. Por que não? Se a gente for... Né? Fala, Marcos. Só um parênteses para você. Eu já estudei numa escola de filosofia com princípios iniciáticos. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, um estudo, uma apresentação sobre a Atlântida, cara. É um filme de ficção, cara. É um filme de ficção. Cara, você vê a história de Atlântida contada pelas escolas iniciáticas, é um filme de ficção. Dá um roteiro de um filme, um seriado da Netflix. Coisa assim. Fala, Milé. É verdade. Você fica com a sensação de que aquilo não é ficção, né? Foi alguém que está contando uma história de verdade. Alguém que viveu, que viu, que foi contado. É verdade. Não, eu tenho essa visão assim, mais otimista do mundo, né? Da gente pensar... Agora, claro que essa conversa que nós estamos tendo aqui, quantas pessoas no mundo conseguem ter uma conversa desse tipo, tá? Então, são realidades diferentes, né? Então, não quer dizer que a gente esteja certo, quer dizer que cada um tem uma visão que tem
um mix, né, de conhecimento que a gente juntou ao longo do tempo e dá para trocar ideia. Mas tem realmente muita gente que vive numa Matrix, assim, que não percebe nada do que está acontecendo, não percebe do mundo, não entende, tá? Minha vida é essa aqui, acordo de manhã, como, durmo, então essa lógica, nesse sentido, tem muita gente vivendo dentro de uma Matrix e mal sabe do que está acontecendo por aí. Tem outros não, que a gente tenta mudar um pouquinho para enxergar, para melhorar esse conjunto aí, melhorar nos próximos anos. Eu sou otimista, eu sou otimista, apesar de tudo. Né? Temos que ser otimistas, né? A gente precisa ser otimista até para poder levantar outro dia de manhã e com aquele mesmo sorriso no rosto e sair para a luta, né? Eu acho que o otimismo ele faz parte nesse sentido. E o que você falou agora de cada um ter sua matrix, eu acho perfeito. É o que a gente estava falando, cada um constrói a sua realidade. O cara, às vezes, ele não enxerga um pouco além. E aquele cara que enxerga um pouco além é um Steve Jobs da vida, é um Bill Gates, é um Elon Musk, são pessoas que acabam... Ou é alguém que está internado no hospício aí. Ou é alguém que está internado. Também. Tem uns malucos que fizeram isso, né? Tem aquele italiano, qual é o nome dele? Tesla. Jordano Bruno. Tem uns caras aí meio... Jordano Bruno, né? Pensar muito diferente, é verdade, né? O cara dá uma sacada, você vai perceber isso anos depois que aquela sacada... O Einstein, né, foi citado ali ainda agora, o Einstein era completamente fora de época, né? Pô, ele deu uma sacada sem nenhuma tecnologia para comprovar as sacadas que ele deu. Pois é, cara, agora isso é sem querer. A questão é, isso é sem querer ou isso é programado, né? A gente vai saber, né? Aquela ideia de todos somos um, né? Tá tudo interligado e alguns conseguem dar uma conectada diferente e pegar uma pista nova aqui, vamos em frente. Eu sou da linha, assim, eu costumo dizer que eu sou um otimista por necessidade e por convicção. E eu tenho uma linha de pensamento de filosofia idealista da escola de Platão, né? Eu acredito no mundo das ideias e que as ideias todas já existem em algum plano da realidade e a gente tem capacidade de acessar todas elas se a gente tiver disponibilidade. É isso que eu acredito. Então, assim, quando eu falei que a gente acabou falando de registro acástico, né? Toda essa conversa começou com o registro acástico, né? Quando eu falei de registro acástico, acho que passa um pouco por isso, né? E que a própria ciência já tá procurando encontrar isso, que já existe um plano de informação e inteligência no vazio do universo que tem o registro de toda a história, todo o conhecimento e toda a inteligência que existe no universo. E eu acredito nisso como filosofia idealista mesmo. Existe um ideal de conhecimento, ideal de inteligência, ideal de conteúdo, ideal de virtudes, que a gente, com a nossa imperfeição, a gente plasma no mundo real de maneira imperfeita e distorcida, em busca de cada vez pela experiência e tratando isso e melhorando a forma como a gente reconhece e percebe as ideias perfeitas do mundo das ideias. Platão na veia. Deu para notar isso. Platão aí foi direto, né? Foi uma coisa... a ideologia dos filósofos... É engraçado, você falou uma coisa muito boa. Os filósofos gregos, né? Você imaginou se os filósofos gregos, se a biblioteca de Alexandria tivesse sido toda digitalizada? Tinha pensado nisso? Não, isso outro dia eu gosto de pegar esses exemplos para trás, né? Sempre na área de educação à distância eu fico tentando catar uns exemplos. Eu escrevi um artigo outro dia que era uma live, eu com Sócrates, Platão, Aristóteles e Shakespeare. Eu e os quatro conversando. Aí fui pegando as frases deles, encaixando na lógica da educação à distância e tal. Foi excelente a conversa. A conversa foi muito boa. Porque eles pensam muito modernamente, né? Eles têm, a lógica é toda muito moderna. Eu falei, não, como é que você pode aprender? Aí eu acho que foi Sócrates. Não, para aprender você tem que fazer como se fosse um jogo. Não pode empurrar o conhecimento, tem que ser um jogo divertido. Aí eu digo, olha, ele já defendia os games aqui e tal. Então, aí fui encaixando a loja. Aí fica legal. Os caras pensavam muito à frente, né? Então, se você não considerar, não, os caras escreveram para lá para trás. Não escreveram para trás. Eles escreveram coisas
lógicas, coisas interessantes, inteligentes, que a gente tem que pegar e trazer para cá. Agora, eram os caras muito doidos, né? Porque a escola de Pitágoras, ele construiu uma escola na Itália, não existe a Itália, né? Em Crotone, uma cidade ali na costa do Adriático. O cara, para ser aceito na escola de Pitágoras, ele tinha que passar 4 anos calado, sem abrir a boca. Não podia falar, cara. Entendeu? Assim, para você ver o nível de iniciação que um discípulo de uma escola dessa tinha que passar, o nível de prova que o cara tinha que passar. Imagina você passar 4 anos sem poder dar uma palavra. É verdade. Para se esvaziar de tudo e ter acesso ao conhecimento de que ele possuía, de que ele passava dentro da escola dele. Tem muita gente que eu conheço que não ia ficar nem 15 minutos. Não, eu não ficava. Com certeza, é muito difícil. Você tem que internalizar. Claro que tem que ir juntando todas essas grandes teorias aí. Tem que ser casado, é uma parte de meditação, uma parte de transcendental. Tudo isso é parecido, é muito a mesma coisa, escrito de maneira diferente ou falado de maneira diferente. Você tem que captar, tem que considerar a nossa ignorância, né? Que a gente ignora 95% ou 97% do mundo. Então tem muita coisa por aí que a gente não tem a menor ideia. Esse conceito de que o tempo não existe, o tempo foi invenção nossa. Então, se o tempo não existe, tudo é instantâneo. Então, é verdade. Os registros acásticos estão ali. Tudo que aconteceu, não aconteceu. Está lá. Então, faz sentido, né? Tem lógica. Acho que a gente tem que... Aí eu gosto de fazer isso. Pego um exemplo e trago para o mundo atual. Pego um exemplo. Tem uma frase que é um dos 3 lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, acho que é Sócrates, né? Aí perguntaram para ele... Não, mas espera aí, não, porque o trabalho não enobrece o homem, o trabalho é uma coisa dura, né? O homem tem que ser para aprender, para se divertir, para viver a vida, pensar e tal. Não, mas e o trabalho pesado quem vai fazer? Aí os escravos, claro, né? Então essa é a lógica, aí agora a gente traz para cá e tira os escravos e põe as máquinas. Não, o homem foi feito para se divertir, para o lazer, para viver e tal. E quem vai fazer o trabalho pesado? As máquinas. Isso faz sentido. Tá? A gente não foi feito para fazer trabalho braçal. Então, recentemente, o Kai-Fu Lee, né, de livro de inteligência artificial, vale a pena dar uma lida, ele estica 10 anos aí de, esse negócio da inteligência artificial vai acabar com um monte de emprego, mas vai criar um monte de coisa. E se faltar trabalho? Então, a gente diminui a carga horária de todo mundo. Aí você vai lá em Thomas More na utopia de a turma só trabalha 6 horas por dia, porque tem que se divertir, tem que viver a vida. A gente tem que ir catando os aprendizados, tentando mover o mundo. Não, vai ficar todo mundo desempregado. Não, desempregado não, né? Trabalhar 40 horas, trabalha 20, aí dá emprego para todo mundo. Claro que tem decisões políticas aí para caramba, mas se o planeta consegue produzir comida para todo mundo, por que alguém tem fome? Não faz sentido. A gente tem que trabalhar isso aí, né? Tem muitas linhas religiosas que dizem que o homem só evolui quando cansa de sofrer. A gente ainda tem que sofrer bastante para poder se cansar do sofrimento e melhorar o planeta. Só quando... Assim, a humanidade parou de fazer guerra depois que explodiram 2 bombas atômicas e se viu a desgraça, e hoje em dia as pessoas evitam fazer uma guerra, né? O sofrimento é tamanho que aí as pessoas começam a pensar nisso. Começaram a pensar em cuidar de floresta quando viram a devastação e mudança de clima. Então, assim... o que faz o ser humano evoluir é cansar de sofrer, cansar de sentir as dores que ele mesmo provoca. E isso é o que faz a transformação. Tem gente que diz que a gente ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar, mas que a melhora é inexorável. Você vê que meu discurso é todo ele assim, na linha mais espiritualista, né? Assim, porque eu acredito, cara, eu acho que a gente está começando um século novo a partir de agora e é extremamente transformador. E a gente tem uma oportunidade única na humanidade, que poucas gerações na humanidade tiveram o privilégio de viver um momento tão transformador na civilização humana como a gente está vivendo. A gente tem uma profunda responsabilidade. Eu já falei isso numa live, não sei se foi aqui com você, Marcos, eu comentei isso dessa forma. Mas eu acho que a gente tem uma profunda responsabilidade porque nós somos pioneiros de um mundo novo que está começando no planeta. Eu vejo isso dessa forma. Assim, se eu pudesse... A minha visão otimista do mundo é essa. Nós somos
pioneiros, nós somos construtores do que vai ser o futuro. Eu não acredito no novo normal, eu acredito no novo futuro. O novo futuro, quem constrói sou eu. Constrói sou eu, você, nós é que estamos construindo. Aqui há 50, 100 anos, 200 anos, a nossa geração vai ser lembrada pelo que estiver acontecendo no futuro lá. Entendeu? Assim, o que eles vão estudar, o que eles vão estar vivendo, é como eles vão estudar e vão ver o que nós fizemos desse planeta nesse momento de transição, de transformação. Como é que a gente conseguiu lidar com todas as dificuldades e com todas as dores que a gente está vivendo nesse momento, que não são poucas. Amigos, só para lembrar vocês vê como eu falei no início na brincadeira, já estamos a 45 minutos de bate-papo. A você ver quando é gostoso, quando é um papo entre amigos, a gente não está naquela mesa de bar, mas a gente está numa mesa de amigos. Isso é muito importante, isso aí leva as conversas muito adiante e nós vamos ter que fazer outro bate-papo. Isso aí foi pouco. Você pode dividir, fazer fazer 2 episódios. Mas já acabou? Não, tem mais, quer mais um pouquinho a gente faz. Não tem problema nenhum. Eu acho o seguinte, eu acho importante, até porque então, a internet é muito rápida, né? Senão a gente acaba não consumindo, e a gente aqui passou muita coisa para o pessoal pensar. Né? A gente mostrou realidades aqui que as pessoas, eu acredito que muitos aqui nem pensaram, nem fomentaram assim as suas ideias, assim, cara, isso eu não parei para pensar não. Então, aqui, como eu falei, aqui a gente colocou 3 cabeças que vão fazer as pessoas que estão vendo a gente pensar de uma forma totalmente diferente. E vão começar a pensar na sua realidade, na sua própria matrix, ou seja, vão escolher sua red pill ou sua blue pill. Não importa qual pílula você escolha, tem que escolher aquela pílula que você se sente mais confortável. Né? Aquilo ali que te traga a sua satisfação pessoal e que te gere, sim, um futuro que você sonha. Eu acho que a sua realidade é aquilo ali, é o seu sonho. E se você consegue correr atrás dele, consegue realizá-lo, você conseguiu realizar a sua realidade. Né? Eu sou moço, que profundo, meu Deus do céu. Eu posso escrever um livro nessa brincadeira. Gente, por favor, despeçam, me lê, por favor, se despeça primeiro, depois o Bandeira, depois eu me despeço e a gente fecha o nosso bate-papo de hoje. E que vamos tornar em breve, se Deus quiser, que as nossas agendas se casarem, para que eu acho que tem muita coisa boa para a gente conversar. Agradecendo o convite, o bate-papo, bem instigante, bem provocativo. Muito interessante, eu gosto de dizer assim, que tem uma frase que o pessoal diz aí que eu não concordo muito. Você precisa aprender, desaprender e reaprender. Eu não gosto do desaprender. Eu acho que a gente sempre aprende a mais, né? É assim uma espiral que você vai subindo, aprende mais, e rearruma, aí vai lá atrás naquilo que você aprendeu lá atrás, dá uma arrumada, vai em camadas, né? A gente fez um aprendizado aqui e o dia a dia é esse, né? O foco é esse. Eu gosto de dizer assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender. Esse é o meu hobby. O hobby é aprender. Pode ser lendo, pode ser conversando, pode ser vivendo. Eu gosto de aprender. Esse é o meu hobby e aqui eu acho que foi um aprendizado. Acho bem legal. Obrigado aí pelo convite e pelo bate-papo. Eu que agradeço. Foi uma grande satisfação, cara. Assim, é fantástico. A gente saiu um pouco do dia a dia do nosso patente, do que a gente leva e trabalha e faz, e trabalhar com ideias e pensamentos assim mais abertos, mais ampliados, né? Eu acho que isso é que alimenta o espírito e faz a nossa vida mais leve. Foi uma grande satisfação e quantas vezes tiver um papo desse, pode contar comigo. É o que eu falo, só faltou uma tulipa de chopp aqui, ou uma taça de vinho para a gente ficar no próximo cada um providencia o seu aí. Vamos lá. Com certeza. Gente, novamente, obrigado a vocês. Eu sei a agenda lotada de vocês. Eu sei o quanto é difícil, às vezes, vocês pararem 15, 20 minutos do dia para aturar um chato como eu, tá? Mas é importante a gente passar, às vezes, esse conhecimento, essa conversa descontraída para as pessoas, porque elas precisam, às vezes, ouvir, às vezes é aquilo que ele está precisando ouvir, às vezes é isso que você está precisando ouvir hoje, das nossas cabeças, para quem estava esperando um papo transcendental de TI, acabou tendo um papo transcendental de vida. Tá? Fiquem com Deus.
Amigos, obrigado novamente. O canal, quem sabe, por favor, espalhem, comentem, compartilhem, apertem seu sininho, transcendam a sua vida, transcendam essa conversa. Tá? Até uma próxima, fiquem com Deus. Tchau! Tchau, gente. Um abraço. Obrigado.